Gostaria de iniciar a minha fala agradecendo o convite da Estélia, da Lohane e da Roberta para estar nessa mesa. Me sinto muito honrada, é um prazer estar no Museu das Bandeiras hoje, tratando especificamente dessa temática que é tão cara a nós, né? É muito bom, é muito prazeroso que um museu tenha essa presentificação, que tem aqui vocês, alunos de escolas públicas, alunos que estão em processo de ensino-aprendizagem. E o espaço do museu, eu sou historiadora, não pode ser o espaço único e exclusivamente do arquivo ou do passado. É também o espaço do presente, dos desafios que nós temos na contemporaneidade. E eu começo a minha fala, não poderia ser diferente, agradecendo aqui a presença e a oportunidade de dividir a mesa aqui com o Fernando Schiavini, que é o pai do Roberto, um grande amigo meu já de alguns anos, né? E não poderia deixar de maneira nenhuma de citar a importância e a singularidade desse momento, tendo aqui conosco os povos indígenas, né? Mais do que ter pessoas que são pesquisadores ou que viveram com eles, né? O mais importante é nesse momento ter aqui as suas representações. Eu quero apresentar algumas delas. Uma delas é a Iraci, que já se apresentou aqui para vocês. A outra, eu gostaria de pedir que se levantassem, é o seu Dorvalino. Cadê o Dorvalino? Ele está ali atrás, eu vou pedir uma salva de palma para ele. O Dorvalino, ele é o cacique dos Tapuios do Cametão. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a história dos Tapuios aqui hoje. Eu me sinto muito honrada de ter você aqui, viu, Dorvalino? O Caetano também, por gentileza, se você puder levantar, por favor. É outra representação, liderança indígena aqui conosco. A Núbia, cadê a Núbia? A Núbia está lá, ó, na pintura corporal Carajá. Ela também é de Buridina, veio aqui para compartilhar com a gente esses dias. Uma salva de palmas, por favor. E eu não poderia deixar de passar em branco, de maneira nenhuma, a importante presença de uma pessoa que é uma liderança desde a década de 80, 90, agora nos anos 2000, à frente das causas das questões indígenas, que é o Álvaro Tucano, que é uma referência conhecida internacionalmente, nacional e internacionalmente. E para a gente ter você aqui conosco é uma honra. Todas essas pessoas estarão nas mesas nos próximos dias, como anunciou a Estélia, né? Amanhã os Tapuios do Carretão estarão aqui falando um pouquinho, né, Dorvalino? Vai estar falando um pouquinho, conversando conosco. O Robson, que está ali atrás também, da Vila Esperança, estará aqui amanhã discutindo o que é ser índio. E aí eu começo a minha fala, então, nesse agradecimento, né? Agradecer a presença de vocês. Se vocês, alunos do Colégio Militar, alunos do Jubé, professores, os alunos do Instituto que precisaram voltar, mas estavam aqui antes, tem os alunos do Bacharelado em Cinema. Se vocês estão aqui nesse momento, é porque tem um interesse, que é o interesse em ter uma sociedade mais justa. E essa sociedade mais justa passa pelo conhecimento, pelo reconhecimento das diferenças e pela tolerância e para a gente poder, de fato, viver com essa diversidade cultural que nós temos. E reconhecer isso é o primeiro passo, né? E aí eu fui chamada pela Estélia e pelo pessoal do museu para fazer uma fala de maneira geral sobre as questões indígenas. E aí eu trago algumas questões aqui para a gente pensar, né? Entre elas, eu gostaria de chamar a atenção para o tipo de representação que a gente tem sobre o índio, né? Para muitos de vocês, alunos, eu não sei se é diferente, pelo menos não foi para mim. Eu venho do Mato Grosso, eu fui criada entre os Tapirapé e os Carajá, ali próximo da Ilha do Bananal. E já estou em Goiânia há 15 anos. E quando eu cheguei em Goiânia, eu me surpreendi muito, porque as pessoas diziam assim: mas existe mesmo índio? Mas os índios existem? Mas os índios comem gente? Então essa representação que paira sobre o imaginário da sociedade é muito preocupante. É preocupante porque quem é que tem feito esse trabalho de criar esse imaginário? É óbvio que a escola dá uma contribuição a isso. Nós temos algumas imagens cristalizadas nas escolas, nos livros didáticos, nas fontes de informação de maneira geral, na TV, naquilo que a gente lê, naquilo que é a nossa formação ao longo do processo histórico. E algumas imagens que estão consagradas e, na maioria delas, equivocadas. A discussão que o Robson vai fazer aqui amanhã sobre o que é ser índio, e se ele me permitir, eu quero começar um pouquinho, já que vou falar dos Tapuios do Carretão, e é um desafio, vou pedir licença para ficar em pé, pode ser? Ai, gente, professor é triste, né? Não dá conta de falar sentadinho assim, quietinho, então vou pedir licença para ficar em pé.
Essas representações que estão no imaginário sobre as populações indígenas, elas atrapalham, elas atrasam, né, muito, Fernando, no quesito reconhecimento que elas tanto pedem nesse momento contemporâneo. Então, que tipo de imagem que a gente tem sobre índio? Se eu fizesse uma pesquisa rápida aqui, entre vocês, e perguntasse o que é ser índio, a maioria tem uma imagem cristalizada, parada no tempo, sobre o que é ser o índio. Como se o índio fosse aquele que tem um cabelo tipo aqui um redondinho assim, cabelo lisinho, veste roupas de pena, roupas de palha, mora na maloca. Será que é isso? Eu acabo de apresentar ali para vocês o Dorvalino, que para mim é um homem negro, né, Dorvalino? Vou falar um pouquinho aqui sobre a história dos tapuios. Fenotipicamente falando, é um negro, mas que é indígena. E aí eu volto então essa pergunta para vocês: e o que é ser índio? Então, o que é ser índio? Será que ser índio significa que está ligado única e exclusivamente ao nosso biotipo, ao nosso fenótipo, à nossa cor de pele ou tipo de cabelo? Será que é isso que configura o que é ser índio? Ao longo da história do Brasil, muitas imagens foram consagradas. Entre elas, a ideia de que o índio é atrasado, o índio, ele é bárbaro, ele é selvagem, ou ele parou no tempo? Ele não desenvolveu, entre aspas, ele não progrediu, entre aspas. Por que a sociedade brasileira faz isso? A quem interessa classificar, hierarquizar e nomear? Ao outro que não é o indígena. A alguém em algum momento da história foi interessante classificar, nomear, hierarquizar e colocar inclusive nessa hierarquia numa posição inferior. Por quê? Porque a gente está numa relação de poder entre quem vai mandar e quem vai ter que obedecer, quem vai dominar e quem vai ser dominado. Então, em vários momentos, inclusive nesse momento atual, que a gente está vivendo uma série de conflitos em relação à homologação das terras indígenas, a alguém interessa fazer essa atividade. Então, em alguns momentos da história, também interessou a alguém classificar os povos indígenas do Brasil. Classificar ou como bárbaro, como selvagem, como primitivo, ou classificar como folclorizado, que é essa imagem que eu acabei de dizer para vocês. É o indígena que usa pena, é o indígena que anda nu, é aquele que só vive na aldeia. Quem diz que é isso de fato? Quantos indígenas? São mais de 300 mil vivendo na cidade, índios urbanos. E nós temos um número considerável de índios hoje que são evangélicos, protestantes, cristãos, não necessariamente pajés ou ligados à representação de pagelância ou da cultura indígena especificamente. E aí essas questões todas se voltam para vocês para irem se perguntando, até para a gente engrossar o caldo para amanhã ali com o Robson, sobre o que é ser índio, né? Uma outra imagem que paira muito atualmente é a ideia do índio privilegiado. É o índio que usa caminhonete, o índio que anda de avião, o índio que vai nos Estados Unidos. O Craô, eu lembro dos Craô ir nos Estados Unidos buscar machadinha e as pessoas dizendo assim: mas esses já não são mais índios, eles andam de avião. A quem interessa dizer que o índio não pode andar de avião? Por que o índio não pode andar de avião? Ou então é o índio natureza, que é o índio que é assim, ele é a natureza. Os alunos vão desenhar, pequenininhos, uma floresta, desenha o índio. Por quê? Porque o índio é confundido com a própria natureza, a fauna e a flora faz parte, está ali. Então assim, ele tem um lugar também, é lá. E aí a gente vai criando e cristalizando essas imagens. Né? Ou então é o índio que não é mais o índio, ele é um ex-índio, é o índio integrado à sociedade nacional, assimilado, aculturado. Esse é um ex-índio. Não, você já foi, mas hoje você não é mais. É ou não é assim, Dorvalino? Com certeza, né? O Dorvalino vai contar um pouquinho dessa história amanhã. Ou é essa ideia? Ou então tem uma que eu tenho horror a ela, que é a ideia do índio canibal. Que é a ideia de que, assim, me perguntaram isso em Goiânia quando eu cheguei, há 15 anos atrás, no ensino médio. Mas é verdade que os índios comem carne de gente, come gente? Me perguntaram isso. Me perguntaram isso. De onde é que vem isso, gente? Isso vem lá ainda desse Brasil colonial, do conflito entre os Tupiniquim e os Tupinambá, o estado em que é um francês que foi aprisionado, que leva toda uma memória da sua experiência com esses povos indígenas, que constrói relatos e um grande pintor, né, que é o Theodore de Braille, vai ler os diários e vai representar materialmente, ali por meio do desenho, aquilo que ele leu no diário do Hans Staden. E ele começa a fazer desenhos de como os Tupinambá tinham o ritual dos Tupinambá,
o Theodor Debray começa a fazer um desenho de giral com pedaços de seres humanos, como se fosse assim um banquete de carne humana crua que os indígenas vão lá e comem. É outra imagem equivocada, é outra imagem cristalizada e que está colocada aí como desafio para nós, professores. Como lidar com isso tudo, né? Então nós estamos aí desafiados, né? O tempo inteiro esse desafio está colocado para nós. Então, assim, a minha fala é muito nesse sentido, dos desafios que nós temos e dos avanços que já foram dados. Avanços que foram dados por quê? Pelo movimento indígena, ou então pelo movimento indigenista, como pessoas como Fernando Schiavini, que eu estou falando, quando eu falo em movimento indigenista, eu estou falando da ação do Estado perante os indígenas. E quando eu falo de movimento indígena, eu estou falando das lideranças indígenas que fazem aí, né, o papel de tensionar com esse Estado brasileiro, com esse governo brasileiro, ou até mesmo com representações internacionais, para o reconhecimento dos direitos indígenas. E por que a gente está tratando desse assunto aqui hoje, nesse momento? É resultante das ações desse movimento indigenista e desse movimento indígena sobretudo. Então a gente precisa reconhecer o quê? Esse momento contemporâneo é o momento da reivindicação pelo reconhecimento dos direitos. Quanta legislação nós temos, gente? Quanta legislação? Nós temos uma lei, que é 11.645 de 2008, que obriga o ensino de história indígena nas escolas. E que não está sendo feito. E que a primeira questão que eu levanto para vocês é: por que nós temos que ter uma lei? Por que a gente tem que ter uma lei que obriga o ensino de história indígena? Por que a gente tem que ter uma lei? Ah, então aí é outra situação que a gente tem que admitir aqui agora, todo mundo. Porque nós negamos a nossa matriz indígena, porque nós negamos a nossa matriz africana, porque não existe essa história de democracia racial, porque na verdade o que nós temos é sim vergonha de reconhecer essas outras matrizes na formação da nossa identidade, porque o orgulho é olhar para a Europa, para os europeus e se sentir descendente de europeu. Porque é a ideia de progresso, é a ideia de modernidade, é a ideia, entre aspas, de evolução. E aí a gente se volta para lá e se vira para a nossa matriz de formação. E aquilo que o Fernando acabou de dizer aqui, você dizia agora para os meninos aqui, né? Que está na nossa matriz cultural cotidiana, na nossa alimentação cotidiana, nas nossas crenças, nos nossos valores, que nós somos muito mais indígenas e africanos do que europeus, mas que a gente tenta negar no cotidiano, né? A criança, o adolescente, né? Quando chega ali na adolescência e indo para a idade adulta, já começa esse esforço da negação. Já começa, né? Basta que em algum momento alguém vai te confrontar e vai te chamar de neguinha para você entender que em algum lugar você acabou de ser colocado, você ainda não tinha se percebido nele, e alguém fez questão de pontuar e dizer qual é o seu lugar. E é nesse momento que você vai se voltar então para essas raízes culturais. Mas será que a gente precisa passar por esse choque? Será? Será que os Guarani e Kaiowá precisam fazer assassinato coletivo, ou, desculpa, suicídio coletivo? Será que eles precisam ser assassinados para a sociedade se voltar para a importância, né, de tudo isso? E aí é essa pergunta que eu fico fazendo: qual é a razão de tanto movimento pelo reconhecimento de direitos específicos, né? Porque a gente está vivendo exatamente esse momento, né, Álvaro? Que é o momento do protagonismo indígena, chega da ideia de tutela, a Organização Internacional do Trabalho tem uma convenção, que é a Convenção 69 de 2000, que vai trazer um pouco as responsabilidades dos estados. O Brasil é signatário dessa convenção perante os povos indígenas. Nós temos o Estatuto do Índio, que traz um pouco dessa ideia da tutela, e uma série de legislação que coloca o índio numa situação ainda sob os cuidados do Estado brasileiro. Mas por que a gente está falando sobre isso aqui nesse momento? Por causa do movimento indígena, das consequências desse movimento cobrando o Estado brasileiro. E a gente só está falando disso, né, Estélia? Por isso também que o museu, a 9ª Primavera dos Museus, traz essa causa, porque é lei. É lei desde 2008. Por que as escolas estão aqui? Porque é lei. Porque o Ministério Público vai bater na porta, vai ter termo de ajustamento de conduta e vai ter que mudar. Porque é lei, não é porque eu quero ou porque eu não quero. É porque é obrigado, é obrigado. O Ministério Público ainda não está cumprindo com essa função, mas deveria. Por quê? Porque os professores insistem em dizer que não tem qualificação, e de fato não tem, o Estado não oferta,
o Ministério Público não cobra. E aí a gente tem um círculo vicioso de jogo de culpa de um para o outro e ninguém faz. E a gente atrasa mais ainda o nosso projeto de sociedade, né? E aí eu queria muito trazer aqui algumas questões sobre essa discussão, por exemplo, o que é ser índio, né? É um desafio muito grande falar em índio, né? Porque o que nós temos? Nós temos uma série de povos indígenas, uma diversidade cultural, de crenças, de valores, de línguas, de signos, de símbolos, que são muito diversas. Então não é possível falar assim, os índios no Brasil. Os índios no Brasil. A gente precisa ser mais específicos, e por isso, novamente, eu elogio aqui a ação do museu, quando traz o Álvaro Tucano, traz os Tapuios do Carretão, traz os Carajá, a possibilidade de fazer um pouco dessa conversa, desse diálogo, até a nível regional. No estado de Goiás, na chegada dos bandeirantes, nós tínhamos mais de 30 etnias indígenas. Hoje elas são apenas 3. 3, contando uma, que são os abacanoeiros, que vivem uma situação de vulnerabilidade tamanha, imensa, e que a gente pode aí estar assistindo sim ao desaparecimento de mais uma etnia. Então são os Carajá em Aruanã e são os Tapuios do Carretão entre Nova América e Rubiataba, a título de conhecimento para vocês tomarem um pouco pé disso, e aí vale a pena fazer uma pesquisa a respeito e conhecer um pouquinho mais sobre esses povos, né? Eu gostaria de chamar a atenção para toda uma legislação que tem no Brasil que nos obriga a fazer uma série de coisas, uma série de ações em relação a essa temática, mas que em vários momentos ela é ignorada. Para começar pela Constituição Federal, né? A Constituição Federal reconhece os territórios, o direito à língua, o direito à sua própria cultura, né? No artigo 215, e isso não é cumprido. Até a terra, gente. Vamos lembrar o que é a terra indígena? Quando a gente fala em terra indígena, que é um tema que mais causa conflito, nem a terra é do indígena. Porque o que a gente tem? A gente tem em 1850 a lei de terras, tornando todas as terras no Brasil que não tinham posse, que não tinham, o proprietário não tinha o título, como devolutas. Elas passam a ser terras da União. E até hoje as terras são da União. Elas são doadas aos indígenas para usufruto e tal, mas elas não são nem deles próprios. E aí tem uma outra coisa que é mentirosa, que é assim, ó, tem muita terra para pouco índio. Muita terra para pouco índio. As terras indígenas hoje, elas representam 13% do território, só o latifúndio tem 40%. A grande propriedade para criação de gado e de grãos, para desmatamento, é 40% da terra no Brasil. Será que de fato tem muita terra para pouco índio? Os Tapuios do Carretão têm um número considerável nas cidades. Estão divididos entre duas glebas não contínuas, pequenininhas, extremamente difícil de lidar com a própria autossustentabilidade da comunidade. Falta terra para os povos indígenas do Brasil. Essa é a verdade, né? Então a gente tem a Constituição Federal, no campo da educação, a LDB traz essas discussões e a obrigatoriedade de trabalhar a valorização, o reconhecimento das culturas específicas diferenciadas, os parâmetros curriculares nacionais. Nós temos aí a primeira lei, que é a 10.639, que obriga o ensino de História da África e Cultura Africana e Afro-Brasileira, e depois essa outra, a 11.645, que obriga o ensino de História Indígena. Ela é de 2008. Nesse cenário foi constituído as orientações para a inserção dessas histórias, como deve ser feito, diretrizes, orientações, materiais didáticos foram produzidos. O próprio Gessen Baniwa, né? O Álvaro sabe, o Gessen Baniwa tem uma produção incrível, está na internet, só orientando como que se trabalha isso em sala de aula. Então é muito possível fazer. E aí, por que eu trago isso? Porque a lei, a própria lei em si, ela traz também ainda alguns desafios. Ela ainda é imatura, ainda tem algumas questões que precisam ser corrigidas, ainda tem instituição de ensino superior, universidades que se negam a implementar a questão indígena, alegando que o texto da lei traz a obrigatoriedade só para ensino fundamental e ensino médio. É um erro. Novamente uma tentativa de burlar. Olha como é o brasileiro, né? Novamente a tentativa de negar a questão indígena. Não, mas a lei está dizendo que é só ensino médio e fundamental. Para que nós vamos trabalhar isso aqui? Pois é, nas universidades que é mais necessário, né? Porque tem um distanciamento enorme e uma necessidade de questionamento de uma série
de questões da ciência, da tecnologia, da inovação, que são completamente arbitrárias e que negam, né, essa contribuição das matrizes culturais também para essa perspectiva, né? Então vou pular um pouco essa questão sobre a lei e trazer aqui algumas reflexões para o campo da educação, que é o seguinte, e aí eu fico feliz de ter a Iracy aqui na mesa, porque os povos indígenas estão aí, eles resistiram, são povos resistentes, estão presentes, estudaram, conseguem instrumentalizar uma série de questões da nossa sociedade aqui, da sociedade envolvente, instrumentalizar para a valorização da sua própria cultura, só para relatar. Quando eu estive a primeira vez entre os Tapirapé, ministrando aulas no ensino médio, os alunos de ensino fundamental estavam na sala ao lado, no laboratório de informática, digitalizando o dicionário de língua Tapirapé. Isso tudo fazendo na rede, via web. Então, esses instrumentos todos podem ser usados, na verdade, para um processo de afirmação de sua cultura. Que história é essa que o índio deixa de ser índio porque agora ele veste roupa, porque ele usa celular, porque ele anda de caminhonete, porque ele usa notebook, porque ele acessa a internet ou o computador? Aí a pergunta que se volta para vocês é: o que é ser índio, né? Que história é essa? Que referência nós estamos usando para dizer o que é ser indígena? E aí, quando a gente tenta definir um grupo cultural, a gente acaba partindo para aquilo que a Iracy falou, da identidade, né? Que ela reconhece a identidade dela. O que é a identidade? A identidade não necessariamente está ligada ao aspecto cultural, a cultura, a ideia de pureza, né? O que é cultura, né? A cultura é a maneira que a gente significa o mundo, é a maneira que a gente classifica o mundo ao nosso redor. Quem diz que cultura é necessariamente aqueles exemplos que a gente dá de cultura, crenças, valores, né, objetos simbólicos carregados de símbolos, de signos, é verdade, eles são exemplos de culturas específicas, né, e diferenciadas entre si. Agora, dizer que o indígena não está aqui usando cocá, então ele não é indígena mais, será que isso está certo? Não está, porque nós estamos dizendo o seguinte: a gente está definindo a identidade com base só na cultura. A cultura, ela é dinâmica, ela se modifica. Nós já não vivemos nas cavernas há muito tempo, ou não? Ainda tem alguém aqui que é homem das cavernas? Tem alguém aqui? Não, né, Matheus? Não tem. O que significa que as pessoas mudam ao longo do seu processo histórico. Por que os povos indígenas não poderiam mudar? Né? E aí a pergunta que fica aqui para vocês é a seguinte, ó: como é que a gente define uma identidade indígena? O que é ser índio? É ter o sentimento de pertencimento a uma história, uma trajetória comum, específica, diferenciada da sociedade nacional. Isso significa dizer o quê? Que esses povos não precisam ter necessariamente a sua identidade atrelada única e exclusivamente à ideia de cultura. E que se ainda for a ideia de cultura, que seja a ideia de que a cultura é dinâmica. Tá? E aí não são os traços diacríticos, fenótipos que vão definir de fato quem é e quem não é indígena. Infelizmente, as histórias indígenas são negadas, silenciadas e negligenciadas. E já finalizando aqui a minha fala, quero pedir a oportunidade para contar aqui para vocês rapidinho sobre a história dos tapuios, porque eu temo que essas turmas que estão aqui hoje podem não ser as mesmas turmas que estarão amanhã. Então eu quero fazer uma fala rápida, aproveitar que o Dorvalino e o Caetano estão aqui, para dizer o seguinte, ó: os tapuios do Carretão, eles são fenotipicamente falando aqui, ó, a aparência física, muito parecida com a minha, por exemplo, que sou uma mulher negra, de cabelo crespo, de cabelo afro. Tem indígenas brancos, do cabelo liso, tá? Isso eu estou dizendo para provocar. Por que eu quero provocar? Para que vocês construam uma outra imagem sobre o que vem a ser o indígena. Pode, vou chamar agora. E aí, eu queria só citar rapidamente, o Fernando bateu um pouco nessa tecla, sobre os índios em Goiás. Em Goiás, a política do Estado brasileiro, né, as ações indigenistas foram muito voltadas para uma tentativa de integração do índio à sociedade nacional. Século XVIII, processo de escravização. Século XIX, a gente ainda tem muita escravização. A criação dos aldeamentos, a criação dos postos militares dentro das áreas indígenas, a tentativa de integrar o índio, de criar as primeiras vilas, resultante da mistura entre indígenas, africanos, né,
e descendentes de portugueses, aí, os bandeirantes. Isso tudo foi a tentativa do Estado de acabar com essas diferenças étnicas. E aí o que nós temos? No século XX, gente, aí nós estamos falando lá de 1940, por exemplo, aqui no estado de Goiás, a entrada dos colonos agrícolas, que é da Colônia Agrícola Nacional, entra para adquirir terras. A ideia é entrar para o interior do país, né? Aqui a gente tem perto de Goianésia, Ceres, ainda tem uma série de referências das colônias agrícolas, das gangues, e eles se misturam também com povos indígenas. Os tapuios do Carretão, eles são resultado de uma mistura lá no século XVIII, lá em 1877, o aldeamento do Carretão, que recebe também quilombolas. Então já tem uma mistura étnica, que são 4 povos indígenas que foram aldeados e eles se misturaram, Chavante, Xerente, Caiapó, eles se misturaram dentro do aldeamento, depois receberam quilombolas e na década de 40 do século XX receberam os colonos agrícolas. Isso fez com que a caracterização fenotípica deles se alterassem. Mas o que os tapuios do Carretão têm? O sentimento de pertencimento a uma trajetória histórica comum. Então, na década de 80, a FUNAI foi obrigada a reconhecê-los como indígenas. Década de 90, a FUNAI foi obrigada a demarcar a terra dos tapuios do Carretão, demarcar, homologar. Teve um processo de expulsão violento, né, de alguns colonos que tinham invadido essa terra. Até hoje eles ainda sofrem muito resquício dessa relação que eles já tinham com essas populações. E os tapuios do Carretão passam dessa primeira década do século XXI para cá, por processo de reafirmação da sua identidade, consolidação do seu projeto de educação voltado à valorização da identidade deles próprios. Alguns tapuios já são alunos da licenciatura intercultural indígena, voltam para a escola, voltam com um projeto de escola de valorização da sua identidade. E aí eles pensam também agora, nos últimos anos, muito nessa ideia da sustentabilidade. Eu vou chamar aqui, se você me permitir, Célia, o Dorvalino rapidamente, por favor, e o Caetano, só para se apresentar, o pessoal aqui pediu para conhecer vocês. Eu estou falando dos tapuios do Carretão porque o meu mestrado, e eu estive lá, Dorvalino me recebeu na casa dele, com a esposa. E o meu mestrado foi um pouco sobre esse povo indígena, né? E que pra gente, Dorvalino, é uma honra recebê-los aqui, na medida em que vocês têm uma história de grupo, uma história extremamente violenta, resultado da ação do Estado brasileiro, mas que a gente sente muito orgulho de termos aqui reconhecendo essa identidade, participando desse movimento indígena e fazendo de fato esse tensionamento com o Estado brasileiro para o reconhecimento dos direitos de vocês. Se puderem fazer só uma apresentação rápida, porque esse público que está aqui não é o mesmo público que estará amanhã quando vocês vão falar. Boa tarde a todos. Eu sou do povo Tapuia, sou o cacique. Igual ela falou, ela trabalhou na questão do professor Alex. Na época dela tinha acho que 9 alunos, hoje tudo é professor Tapuia. A gente não permite Tapuia não indígena lecionar na escola, então é só Tapuia que leciona. E nós vem de 5 povos, tem os negros, o Chavante, o Xerente. Nós ficou lá 2 séculos segurando essa terra. Os fazendeiros chamavam nós de Tapuia. O pessoal saía na cidade, preconceito. Em Rubiatá tinha preconceito aí com a vinda da FUNAI. Aí nós não teve assim, muita mais preconceito, que Tapuia era preguiçoso, que todos os indígenas falam que eles são preguiçosos, né? Então é só isso que eu quero dizer. Boa tarde a todos, meu nome é José. E sim, como o Cacique falou aí, só isso mesmo, né? E aí, só para finalizar, é dizer o seguinte: tem muita gente aqui olhando para os tapuios e dizendo que, mas esses não são índios.
Não, eles estão acostumados com isso, porque a sociedade envolvente, o que eu chamo de sociedade envolvente, são as pessoas de Rubiataba ou Nova América. Elas também dizem isso. Elas disseram isso durante todo o processo histórico deles. Quando eles chegavam na cidade, eles apontavam e diziam assim, aqueles são os tapuios. Quando elas faziam isso, elas diziam que eles não eram daquela sociedade ou daquela cidade e que eles eram diferenciados. Chamá-los de tapuio significava, naquele momento, nomeá-los como diferenciados etnicamente. Então, os tapuios do Carretão, eles ressignificaram aquele termo que era pejorativo, usado para inferiorizar, agora ele é usado para positivar uma nova, que a gente pode tratar dessa forma, né? Resultado do processo de etnogênese, uma nova etnia no cenário brasileiro que chega aí na década de 80. Eu fui monitora no Núcleo Tacna Racana UFG e vivenciei um pouco da experiência dos alunos tapuios com alunos Carajá ou de outros grupos indígenas, povos indígenas. E ali ainda há também uma resistência entre os povos indígenas em dizer assim, olha, eles não são índios puros. Então os tapuios do Carretão, eles se reconhecem como um grupo diferenciado da sociedade brasileira, da sociedade envolvente, se reconhecem como indígenas, são reconhecidos pelo Estado brasileiro desde a década de 80 como indígenas, e eles sabem que uma grande parcela dessa sociedade não os reconhece, e uma grande parcela da sociedade indígena, pura, entre aspas, também não o reconhece. Ainda assim, eles continuam afirmando a sua identidade específica e diferenciada. Ok? Muito obrigada pelo convite, tá?